1h49. Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, 1h50. Virou agora. Boa tarde, Itaã. Sou Inês. A Inês, ela foi muito feliz. Muito obrigado, viu, Inês? Sou Inês. Pergunta para a professora se o governo vai pagar o abono. Esse tema do abono é sempre um tema recorrente. Professora, nessa conversa que a senhora teve com o secretário, o que foi definido em relação, o que foi dito em relação a esse danado desse abono? Olha, o secretário assegurou, assim como o governador, né, depois de eleito, eu assisti no programa do Roberto Vaz, ele garantindo o pagamento do abono aos professores. Na verdade, não é só para os professores, né, para a educação. Mas ele até falou professores, mas a gente entende que o abono, quando foi pago, não foi pago apenas para os professores. Então, isso foi assegurado, né, ontem, novamente, pelo secretário, o pagamento do abono. Agora, tem uma novidade aqui sobre o pagamento do abono. Né? Qual é? E que o secretário, possivelmente, alguns dias, vai estar soltando uma nota em relação a isso. Mas, como ele falou ontem, eu vou dizer aqui, é possível, trabalhadores em educação, né, em especial os professores, que o pagamento do abono não seja efetuado em dezembro, como foi assegurado, né, pelo governo, pelo secretário anteriormente. Porque nós estamos vivendo ainda uma lei eleitoral, nós sabemos que tivemos uma eleição estadual agora em outubro. E essa lei, ela num dos artigos dela lá, coloca que 3 meses antes da eleição e 3 meses após a eleição, os governos não podem estar concedendo abono, reajuste, nada, algum tipo de benefício. Algum tipo de benefício para os trabalhadores em geral daquele estado, né? Então, a lei proíbe isso. Então, dezembro, nós ainda não vamos estar com 3 meses após a eleição, que foi em outubro. Então, é provável que o pagamento do abono seja efetuado em janeiro e não em dezembro. Eu posso dar essa garantia aqui, que realmente vai ser só em janeiro e não em dezembro? Não 100%, porque o governo está tentando, com a PGE, achar brechas para pagar em dezembro, para manter a palavra. Mas, sinceramente, eu acredito que não vai ter brecha, porque a lei é clara em relação a isso. E aqueles que duvidarem, procurem a lei eleitoral, vá lá no Google, pegue lá e vejam. E o pagamento pode ser feito no ano seguinte? O pagamento do abono pode ser feito no ano seguinte? Pode ser feito no ano seguinte. Até porque esse pagamento desse abono agora, ele nem vai ser um pagamento feito através do Fundeb. Ele é através de uma verba que tem a verba 100, né, que é a arrecadação do Estado, e tem uma verba 300. Então, eles vão pagar através dessa verba e, segundo ele, o dinheiro já está na conta para pagar o abono. Mas aí... terminando aqui, só que em dezembro existe esse impedimento legal da lei eleitoral e que poderá ficar para janeiro, mas garantiu que o pagamento do abono será feito aos trabalhadores da educação. Inclusive, existe já até um estudo feito em termos de valores, que também ainda não foi divulgado, né, mas me foi passado e eu vou passar aqui, que ele vai estar em torno de 7, 6 e 5 mil. 7, né, porque a gente sabe que professor que está em sala de aula ganha mais do que aquele professor que não está em sala de aula. Quem está na Secretaria de Educação, professores que estão em sindicatos, professores que estão à disposição de outros órgãos do Estado, mas que mexam com a educação, então é menor o valor do que quem está em sala de aula. Então, vai girar em torno de 7, 6 e 5, né? Esse abono. Então, está assegurado, o dinheiro já tem, agora talvez mude de dezembro para janeiro por causa da lei eleitoral. Agora, professora, eu vou me permitir aqui fazer um comentário, que é o seguinte, tudo isso em função de uma declaração que o governador Gladson Cameli deu a um programa de entrevistas do meu colega Roberto Vaz. Se você de um partido de oposição a Gladson Cameli, você pode, se acontecer isso que a professora está falando, você pode até querer trabalhar isso politicamente, né? Pega a declaração que ele deu lá, depois de eleito, e depois mostrando que ele não cumpriu a palavra. Bom, você é de oposição, você faz
o que você bem entender. Mas eu queria falar com o professor. Ora, o homem só não vai, se ele não pagar, ele não vai pagar agora, mas ele vai pagar em janeiro. Não dá para esperar um pouco? Será que é pedir muito? Poderia, você que é professor, que é muito crítico e tudo, tem que ser mesmo, mas pega essa energia toda, só por conta de esperar alguns dias, por que não luta para que esse abono, na verdade, vire uma política de valorização do salário? Seria mais adequado, não é não, professor? Com Porque certeza. esse negócio desse abono, toda vez essa conversa de abono e não se fala a respeito de uma política de valorização salarial. Exatamente, tá? É por isso que na vez passada que eu estive aqui no programa, eu disse aqui que nós do Simproac, nós não somos a favor, eu acho que existe uma briga muito grande, uma ansiedade em receber. Dinheiro é bom, todos nós queremos, precisamos, mas o que nós temos que lutar é para que, se tem alguma sobra de dinheiro, seja do Fundeb, seja da 1.000, da 100, da 300, seja da onde for, mas que seja aplicada nos salários, para fortalecer, porque é isso que nós vamos contar quando nós nos aposentarmos. Por exemplo, esses abonos, os aposentados ficam fora, e isso é injusto. Isso é injusto, mas infelizmente a lei não permite que o aposentado receba abono. E a gente briga, a gente acha injusto, mas lei é lei. Claro. Né? Então, professora, olha só aqui uma provocação para a senhora. Aqui é a professora Conceição Reis, do bairro Belo Jardim. Queria saber da presidente do sindicato, que acabou de falar, que a prefeitura tem poucos professores provisórios, comparou com o Estado, né? Sim. A prefeitura tem um monte de professores que fez o último concurso, que estão esperando serem chamados, já que o déficit é muito grande. Simplesmente o prefeito está chamando outros em um processo seletivo, abandonando os que fizeram o concurso. Por que o sindicato não faz nada? Se tem professores que fizeram um concurso, por que estão chamando quem não fez? Isso é muito injusto, diz a professora Conceição, lá do bairro Belo Jardim. Certo, professora. Na verdade, essas informações, elas precisam chegar ao sindicato. Eu falei aqui que nós somos 4 pessoas à disposição do Simproac, né? A senhora não tinha essa informação? Não tinha. Então, assim, essas informações precisam chegar ao sindicato para os sindicatos agirem. Né? Tudo que chega a gente, as denúncias, em relação até a concurso, outras coisas, nós vamos lá, nós marcamos uma conversa e damos o retorno para os professores. E isso sempre fica no anonimato. Nós nunca vamos lá dizer, não, a professora fulana de tal, da escola tal, denunciou isso assim, merenda, isso, aquilo, seja qual for o tema. Nós sabemos que está acontecendo isso nas escolas e a gente vai lá discutir. Agora, as coisas precisam chegar para a gente. Por exemplo, se estão chamando outras pessoas que não sejam do concurso, está totalmente errado. Nós vamos lá conversar com o prefeito. Sabendo disso aqui agora, o que a senhora vai fazer? Agora nós vamos, segunda-feira, mandar um ofício para agendar uma conversa com o prefeito ou a comissão. Porque a prefeitura, assim como está, tem uma comissão que negocia com o sindicato. Muitas vezes o prefeito não está, devido à sua agenda, mas tem uma comissão. Então, vamos mandar um ofício para conversarmos sobre isso. Agora, precisa que isso chegue no sindicato. Tem coisa que está no chão da escola que não chega para a gente. E aí não tem como nós sabermos. Olha, aqui o professor Farias está dizendo o seguinte, não queremos abono, queremos um salário digno. Isso. Obrigado, Itaã, ele disse. É isso que nós queremos, né? Nós não queremos brigar por abono, não. Nós queremos realmente que o que sobrar de dinheiro seja injetado nos salários, que é com o nosso salário que nós vamos nos manter quando nos aposentarmos. Esse negócio de penduricalho, antigamente o Estado tinha um salário de 400 e poucos reais, que é o vencimento básico, e tinha lá ANS, adicional de nível superior, anuênio, quinquênio, não sei mais, uma fila de coisinhas. Mas o salário mesmo era aquele miúdo ali. O salário aqui, quando aposentava, ia ganhar 480 e aqueles penduricalhos que a gente chamava, caía tudo na aposentadoria. E isso é bom para o trabalhador? Isso é péssimo. Então, nós queremos fortalecimento desse salário. O que o professor Farias quer é o que nós queremos também. Boa tarde, Itaã. A professora Rosicleide, lá do bairro Cidade Nova. Pergunte para a presidente, eu dei a entrada no VDP, mas estou fora da sala de aula. Eu tenho direito? A professora Rosicleide está perguntando. Não. Ela deu entrada, veja Eu sei, só. A VDP, que é de um ano para outro, né? Você tem que estar em sala de aula. Se você tiver
licença médica, se você estiver afastada, se você tiver de licença prêmio, você perde o direito da VDP. É por isso que o Simproacre, desde que surgiu a VDP, se eu não me engano, que eu sou ruim de datas, mas se eu não me engano foi em 2015, desde que surgiu que nós tentamos acabar com essa VDP e incorporá-la ao salário. Mesmo que vá para cada um valor pequeno, mas aquele valor pequeno compõe o seu salário, compõe a sua remuneração. VDP, tem pessoas que recebem, outros não, porque depende de uma avaliação, depende da escola ter conseguido um índice tal no IDEB, tem uma série de critérios. É porque a valorização por desempenho profissional. Exatamente. Se a escola que você pertence, por exemplo, vamos supor, teve um desempenho bacana no IDEB, sim, opa, aí serão premiados todos com a VDP. Se não teve, ninguém vai receber. Nós estamos já pedimos para iniciar um diálogo com o governo, acredito que provavelmente até semana que vem, inicie esse diálogo de mudar os critérios da VDP. Nós estamos querendo trabalhar, dar uma nova roupagem para a VDP. Inclusive, conversar com ele, porque abono a gente sabe que ao longo dos anos, eu tenho 30 anos na educação, a primeira vez foi o ano atrasado que nós recebemos o abono. E agora, né, não é uma coisa que a gente vinha recebendo. Que ao invés de ter abono, seja feito uma VDP com novos critérios, aonde acolha todos e que seja fixo todos os anos para todos receberem. Mas aí, eu vou lhe dizer uma coisa, se permanecer essa mudança de critério que a senhora está sugerindo aí, digamos que o espírito da VDP morre, né? O espírito da VDP morre da forma que está. Porque a ideia é estimular o educador a ter práticas inovadoras ali na sala de aula, fazer com que os indicadores daquela escola sejam elevados. Se o educador não, se todos vão ganhar, então... Na verdade, essa VDP, ela foi muito mal colocada pelo governo da época. Quando eles inventaram essa VDP, a ideia deles era estimular o professor a ficar em sala de aula. Porque hoje qualquer coisa o professor quer sair da sala, porque a gente sabe o que é sala de aula. Quem já deu aula, eu dei aula há 15 anos, Essa ideia de inovação ali na relação professor-aluno foi só uma retórica. Exatamente. Então, na verdade, ela perdeu o sentido. Eu sempre disse na mesa de negociação, o correto para incentivar o professor a estar em sala de aula, que não é fácil, é a volta da regência de classe. O que é isso? A regência de classe era uma verba que o professor, só o professor docente que estava na sala de aula, carregando o piano ali. Carregando o piano, ele tinha. Professor que está em secretaria, não tem regência. Professor que vai para sindicato, não tem regência. Professor que está à disposição, não tem regência. Regência é para quem está lá segurando o piano na sala de aula com os alunos. Então, teria que ter a volta da regência. E não a VDP que eles pensaram que ia incentivar, que ia estar dando um estímulo ao professor que está em sala de aula. E, na verdade, não deram. Ela começou a ser extensiva aqui, extensiva ali, porque os sindicatos foram para cima. Porque as outras categorias que não recebem, chegam na gente. Mas por que eu não... E nós vamos brigar por eles, porque a gente representa a categoria como um todo. Mas eles poderiam ter sido mais inteligentes na época, se a ideia era incentivar o professor em sala de aula, por que não a volta da regência? Porque eu não estou na sala de aula, não vou brigar mais pela volta da regência. Ah, não, eu quero então, vai para a sala, irmãozinho, larga o sindicato, volta para a sala de aula, para receber. Certo. Olha aqui, esse danado desse abono, eu só em respeito ao telespectador, que eu vou fazer essa pergunta, porque a professora acho que já respondeu. Pergunta se os professores aposentados vão receber alguma porcentagem desse abono. Nenhuma porcentagem. Do abono, por mais que doa a gente dizer isso, mas eu estou aqui para falar a verdade, eu não posso criar expectativas, né? Então, infelizmente, o professor aposentado, nada que se refere a abono, a VDP, os aposentados não recebem. E aí eu volto à tônica de que nós temos que nos unirmos, que lutarmos, aposentados e ativos, a lutarmos para fortalecer os nossos salários. E não esses penduricalhos que contempla alguns e outros não. E nós, os sindicatos, não adianta jogar pedra na gente, porque a lei está lá. Fundeb não paga aposentado. Professora, existe alguma possibilidade de algum educador, alguma professora não receber a VDP?
Que aqui a dona Inês, a professora Inês está falando, eu nunca recebi. Sim, a VDP é como eu falei aqui, esses critérios, é por isso que nós estamos querendo uma conversa com o secretário, que não foi ontem. Ontem nós fomos tratar dos provisórios e da questão do abono, mas já pedimos uma conversa ele para tratarmos sobre critérios de VDP, para que a gente possa mudar esses critérios da VDP para ampliar para as pessoas. Por exemplo, se eu estou doente, eu sou penalizada 2 vezes. Uma porque fiquei doente, ainda vou ter que pagar minhas aulas, que é o único profissional que atestado não vale, é para professor. Tá doente, tá, mas vai ter que dar aula dia de sábado no final do ano. Tem que repor, né? Vai ter que repor, porque o aluno, a carga horária é um direito do aluno. Então o professor adoeceu, mas vai ter que pagar as aulas para o aluno. Entendeu? Então, a gente quer mudar esses critérios, acabar com esse negócio de que se a escola não atingiu o índice tal, ninguém recebe. Vamos propor outra roupagem, né? Mas a possibilidade de não receber muito, ela é um exemplo de não ter recebido. Que nunca recebeu. Que nunca recebeu. Nós de sindicato nunca recebemos, pessoas que estão de licença médica e licença prêmio, que é um gozo, um direito, também não recebe. Então, tem várias circunstâncias de que o professor não recebe. Mas, professora, eu vou aqui dar um de advogado do diabo. Na cadeira de gestor, o camarada está ali diante daqueles computadores todos e ele deve pensar assim, olha, eu preciso criar uma maneira de premiar, de bonificar, de dar um dinheiro a mais para aquele melhor professor, para aquela escola que tem um conjunto de professores que me apresentou o melhor resultado. Não há lógica no raciocínio, não? Eu acho que a lógica maior seria na individualidade de cada professor. Por exemplo, logo que a VDP foi criada, a VDP não foi criada com critérios de escolas, porque aí, por exemplo, aqui um exemplo bem prático. Nós temos, por exemplo, 15 professores numa escola X. Daqueles 15 professores, 8 professores se destacam e elevam o índice da escola em relação aos indicadores. 6, 7 professores daquele, os demais não conseguiram atingir. Mas eles serão premiados também porque a escola obteve. Eles continuam com a prática dele, digamos que não era uma prática de eficiência, mas foram bonificados por conta de 5, 6 que segurou aquele piano, aquela onda e fez com que a escola atingisse. Me entendeu? Entendi. Então, eu acho que tem que ir individualmente, porque a Secretaria de Educação tem como fazer essa avaliação de cada profissional. Ela tem então, esse instrumento? Tem. Então, se eu conseguir um êxito X, aprovação, frequentei todas as formações, participei de planejamentos e PPP, que é uma obrigação do professor, participar de planejamento da escola, né? Então, se eu fiz isso, eu atingi a meta tal, eu vou ser bonificada por isso. Professora. Agora, o meu colega lá, que não participou, que não fez tudinho, aí ele não correu atrás. Você vai premiar o preguiçoso, né? Exatamente, né? Professora, nem tudo é pedra que tem. A professora Alcilene é uma mulher comprometida com a nossa causa genuinamente. Parabéns pela postura dela. A pessoa não se identificou, mas fica aqui essa leitura a respeito da sua conduta à frente do sindicato. Agradeço, né? Porque a gente tenta, né? Tem muita coisa que eu sou professora, eu vou me aposentar como professora. Na minha família, éramos 6 mulheres, né? Uma faleceu, mas nós, todas 5 são professoras. Que bom. A única que morreu era bancária, mas as outras, tudo nós somos professoras, né? Então, professora, a gente é uma causa nossa. Muito obrigado. Gazeta Entrevista sempre vai estar com espaço aberto para vocês, tá bom? Eu que agradeço pela oportunidade. Me coloca aqui à disposição, né? Se vocês convidarem, a gente está por aqui de novo. Bom. Muito obrigado. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.